Olá, seja bem-vindo aqui ao podcast, a esse primeiro episódio que está sendo liberado aqui, que fala sobre as riquezas do rei Salomão, que é baseado no estudo que eu fiz, baseado nos textos de Provérbios, textos escritos ali por Salomão, Provérbios e Eclesiastes, que estava sendo vendido em plataforma digital. É um estudo que fala sobre o nosso comportamento diante das riquezas, diante do dinheiro. Se você quer saber, aprender um pouco mais sobre quais comportamentos fazem o dinheiro minguar da nossa vida, esse é o estudo. E aqui nesse podcast, nesse primeiro episódio, eu quero trazer um resumo, falar de uma forma bem breve, bem clara, sobre o que tem sobre o estudo, as riquezas de Salomão. Falando primeiro um pouco sobre ele, no estudo ali eu falo um pouquinho sobre quem foi Salomão. Às vezes você já ouviu muito falar sobre os textos de Provérbios que relacionam ao comportamento humano, mas não sabe nem quem foi Salomão. Então aqui, na primeira parte, eu quero falar um pouquinho sobre quem foi Salomão e depois entrar sobre essas questões de comportamento relacionado com as riquezas. Como é que você se comporta diante de muito dinheiro, diante da riqueza que às vezes você tem ou que ainda não tem, Quais comportamentos que fazem esse dinheiro desaparecer da nossa vida, tá? Um dos comportamentos que eu cito, que eu comento no estudo, é relacionado com a preguiça, que eu vou trazer um texto aqui e trazer uma reflexão sobre a preguiça. A preguiça é realmente de se levantar, de ir para o trabalho, de cuidar daquilo que já tem, e como que esse sentimento, como que essa ação preguiçosa faz com que a gente perca ali o recurso que já veio à nossa mão. O outro comportamento está relacionado com a desonestidade. Pessoas que querem adquirir recursos de forma desonesta. O que acontece? Qual que seria o destino? Qual que é o destino rápido? Qual que é o destino certo para alguém que quer adquirir recursos de forma desonesta? Pessoas que o terceiro comportamento que eu menciono no estudo é relacionado com a confiança nas riquezas, que Salomão ele fala sobre esse tipo de conduta. Alguém que confia, coloca toda a sua confiança nas riquezas. A gente sabe que o mercado financeiro é um mercado muito volátil. Tudo aquilo que mexe com dinheiro, que fala com dinheiro, fala a respeito de dinheiro, ele não é uma coisa constante. A gente sabe que existe um sobe e desce de mercado, E como que tem que ser a nossa atitude? A gente realmente deve colocar a nossa confiança nas riquezas? Qual é o sentimento que está por trás dessa atitude? O colocar a nossa confiança nas riquezas é uma ação que estamos tendo. E o que está por trás dessa ação? Que sentimento que está por trás, empurrando essa ação para acontecer? E por último, eu falo sobre atitudes que nos mantêm enriquecidos. Então, primeiro vou falar sobre 3 tipos de comportamento que na verdade fazem o dinheiro murchar, fazem o dinheiro desaparecer, mas existem atitudes que, se mantivermos aquecidas na nossa vida, se mantivermos constante na nossa vida, vai nos manter, na verdade, agora enriquecidos. Então eu fecho falando sobre esse comportamento que vai nos manter enriquecidos. Então, quem foi Salomão? Salomão, ele foi um dos reis sobre Israel. Ele sucedeu ao seu pai chamado Davi, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, que ele matou o gigante, o menininho que matou o gigante. Já passaram-se filmes, já fizeram filmes, seriados a respeito dessa história. Esse garotinho que matou o gigante é Davi, que era o pai de Salomão. Logo após a morte de Davi, Salomão, que era um dos seus filhos, ele assumiu o reinado. Isso eu vou trazer aqui para você algumas referências da Bíblia, porque aonde é que se fala sobre Salomão? Salomão, ele é uma personagem, ele é uma pessoa bíblica. Então a nossa maior referência a respeito desse rei, ele está na Bíblia, Então por isso que eu vou trazer aqui várias referências para você olhar, para você conferir aonde é que fala sobre ele. A primeira referência aqui que eu trago na Bíblia é 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 1, versos 28 e 30, que fala sobre a escolha
de Salomão como o sucessor do seu pai Davi. Foi uma escolha dele, foi uma escolha do seu pai, porque como é que eram feitas as sucessões no reinado? Era o mesmo que a gente conhece hoje. O filho mais velho, ele tem o direito a herdar o trono. Naquela época não era diferente, mas devido a outras questões que envolviam ali o reinado, o rei Davi, ele tinha tido alguns problemas com os filhos mais velhos dele, então foi escolhido como sucessor dele o filho com ele e Batseba. Batseba era o nome da mãe de Salomão. Foi escolhido então Salomão como sendo esse sucessor do trono, tá? Salomão, ele governou ali Israel um total de 40 anos. Isso está relatado no livro de 1 Reis, que você vai encontrar a maior parte da referência falando sobre esse rei Salomão no livro de 1 Reis, no livro de 2 Crônicas, também se fala muitos relatos sobre ele, desde o capítulo inicial se fala muito sobre o rei Salomão. Então é na Bíblia que você vai encontrar as referências a respeito desse rei, tá? Então o reinado dele durou durante 40 anos e foi um reinado marcado mais por paz, né? Geralmente existem muitas guerras, né? Na época de Israel, nessa época antiga em que Davi governou, o pai dele, pai de Salomão, governou Israel, houveram-se muitas guerras. Houve muitas conquistas de terrenos, de territórios em guerras, baseado em guerras. E quando Salomão ele estabeleceu o governo dele, foi estabelecido como rei, foram 40 anos em que não houve guerra, que todos os acordos que ele fazia eram acordos mais de negócio, eram acordos de paz, principalmente baseado em casamento, né? No livro de Reis, a gente vai ver no capítulo 3, que Salomão ele faz um acordo com o Egito a partir de um casamento. No casamento com a filha de um egípcio, do governante do Egito. Então isso era muito comum. A gente sabe também que na Idade Média isso também era muito comum, de como que os reis eles estabeleciam acordos comerciais de um povo com o outro. Era através de casamentos. Agora, qual que é a parte mais importante aqui da história de Salomão? É como a sabedoria dele foi adquirida. Ele não nasceu com a sabedoria dele, ele não adquiriu a sabedoria dele apenas lendo livros, mas como um filho de rei, ele com certeza ele teve uma boa educação, ótimos professores, mas aqui relata, na Bíblia, é feito um relato sobre como que a sabedoria de Salomão foi adquirida. Isso está em 1 Reis, no capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 7 até o 9, que é uma fala de Salomão relacionando logo após que ele assume o trono. Ele diz o seguinte, que agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Eu acho tão interessante essa fala de Salomão, dele confessar que ele não sabia o que fazer e que ele precisava de ajuda. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. É um povo tão grande que nem se pode contar. Então, ele está falando de um medo. O que ele está relatando aqui? Um medo que ele tem. Foi jovem, foi escolhido para governar. O pai dele, Davi, ele foi considerado um grande rei para Israel por causa das conquistas que ele fez, por causa da ousadia dele, da coragem dele, da bravura dele. Então ele estava sucedendo alguém que era importante. Ele estava sucedendo alguém considerado grande pelo povo dele, então não era uma coisa pequena que ele ia fazer. E ainda assim governar um povo que era grande, que nem se podia contar, de acordo com o relato dele. E o que ele pede? Ele pede sabedoria. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o seu povo. Ele pediu sabedoria para governo.
sabedoria, discernimento, que ele usa a palavra discernimento para exercer governo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este povo grande? Imagina, né, um jovem assumindo a posição já de governante, já de rei, e ele estava sucedendo o pai dele, que tinha sido um grande governante guerreiro. O pai dele tinha sido guerreiro, tinha conquistado ali os territórios que estavam sendo anexados ali a Israel através de batalhas, através de guerras. Nós estamos falando de um tempo antigo em que isso era comum a todos os povos, tá? Eu quero que isso fique claro para você, que essa ação de conquista através de guerras era comum a todos os povos. Todos os outros povos que viviam naquela época, as conquistas eram feitas, não eram com tratados de paz, tá? Muitos tratados de paz foram feitos ali com Salomão através de casamento. Então é só a gente lembrar de como acontecia na Idade Média, que era nesse modelo. Agora pensa em épocas que são mais antigas ainda, que não tinham nenhum tratado de paz entre os povos. Então eram assim que eram feitas as conquistas de território, assim que os territórios eles eram anexados, através de conquistas de guerras. Então, o pai dele, Davi, foi esse guerreiro e ele teria que sucedê-lo. Então, ele tinha um peso muito importante, um peso muito grande para assumir, governar um povo ao qual não se podia contar, e ele se via numa situação de juventude, jovem, não tenho a menor ideia do que fazer. Eu preciso sim de sabedoria para governo e também saber distinguir o que é certo e o que é errado. E agora partindo para a resposta que ele recebeu. Foi interessante, isso está relatado em 1 Reis, capítulo 3. Tem muita coisa ali relatada no capítulo 3 de 1 Reis, em que Salomão ele teve um sonho, né? Deus deu uma resposta para Salomão. E de que forma que ele deu essa resposta? Deus deu através de um sonho. Deus respondeu a oração de Salomão através de um sonho, tá? E eu vou relatar aqui para você qual foi essa resposta. 1 Reis, no capítulo 3, do verso 10 ao 13, fala que esse pedido, ele agradou a Deus. Foi do agrado de Deus esse pedido dele. Por que foi do agrado de Deus? Porque ele não pediu terras, ele não pediu riquezas, ele não pediu fama. Acho isso muito interessante, que ele fala porque o pedido dele não foi a morte dos seus inimigos, não foi uma vida longa, riqueza e nem fama, mas ele pediu discernimento para ministrar a justiça. Por quê? Porque ele se tornou um governante. E por causa disso, por causa desse pedido dele, ele recebeu o que ele pediu, um coração sábio, capaz de discernir. Isso é extremamente importante. Uma pessoa que ela ganha essa capacidade, desenvolve essa capacidade de conseguir discernir o que é certo e o que é errado, como que ela deve governar. Isso é extremamente importante para qualquer pessoa que está dentro de uma posição de governo, seja ele qual for. Seja ele de governo de político, né, uma pessoa que governa uma cidade, mas alguém que está governando um grupo pequeno. Não importa o tamanho do grupo que você está governando, que uma pessoa governa, que uma pessoa exerce liderança. A sabedoria para ser capaz de discernir qual que deve ser a atitude certa ou errada, ela é essencial para que esse grupo não morra, para que essa equipe consiga desenvolver o trabalho que lhe é necessário, o estímulo. Muitas vezes aquilo que o líder ele fala, aquilo que ele manifesta com a boca, com as falas, com as palavras dele, pode animar um grupo ou pode matar esse grupo de vez. Então, ter uma capacidade de discernir para liderar, uma capacidade que alguém consegue distinguir o que é certo e o que é errado para governar, ela é essencial para qualquer pessoa que está em posição de liderança. Então, continuando aqui, o que é dito, o que é entregue para Salomão? A capacidade de discernir o que ele exatamente pediu, a capacidade de governar um povo que é grande, e ele também recebeu algo que ele não pediu,
que é o quê? Riqueza, fama, de forma que não haveria ninguém igual a ele enquanto ele vivesse. Então, além de receber a sabedoria para guiar um povo, para uma liderança, para exercer governo, ele recebeu ainda aquilo que ele não pediu, que foi a riqueza e fama. E isso é um ponto muito interessante. Por quê que é interessante? Porque do que adianta pedirmos bens, ganharmos muitos bens, riquezas, se não tivermos a capacidade ou não buscarmos desenvolver em nós uma capacidade de administrar aquilo que nós recebemos. Uma coisa que é bem interessante em nós, que a gente precisa observar, é que o fato de termos muito dinheiro, eu sei que a gente às vezes pensa em ter muito dinheiro, em ter uma empresa que dá muito lucro, em ter um emprego que nós recebemos muito bem, mas se nós não sabermos gerenciar, administrar o recurso que nós recebemos, o recurso financeiro, e transformar esse recurso em riqueza, uma hora o dinheiro acaba. Então, se um momento da vida qualquer, tô lá naquele emprego, já tem 10, 15, 20 anos que eu trabalho aqui nessa empresa, tô num trabalho fixo, tô tranquilo, de repente a empresa quebra, a pessoa é demitida de uma hora para outra porque há uma transformação ali gerencial e essa pessoa perde o emprego. Se ela não, durante esses anos todos trabalhando nessa empresa, nesse local, ela não desenvolveu a capacidade de transformar esse dinheiro que ela recebia em riqueza, transformar os recursos em riqueza, o que vai acontecer? Uma hora o dinheiro acaba. É o que a gente mais vê, é algo muito comum de ver. Você já deve ter conhecido alguém na sua vida aí, que às vezes a pessoa trabalhou 10, 11 anos numa empresa, foi demitido, ela tem um acerto bom, só que aí ela pega aquele dinheiro e faz o quê? Ela precisa fazer alguma coisa, ela precisa transformar aquele recurso financeiro em alguma coisa que vai se transformar em riqueza para ela. E se a pessoa ela não sabe fazer isso, ela não consegue transformar esse recurso financeiro em riqueza, ela perde tudo e ela volta num estado, ela pode ficar num estado muito complicado de necessidade financeira. Por quê? Porque não soube transformar o recurso financeiro que ela recebeu, que ela recebe, em riquezas. Então, Salomão ele recebeu sabedoria não somente para exercer governo, mas também para administrar as riquezas, os bens que ele recebia. Ele recebia muito ouro, ele recebia presentes dos reis que iam visitá-lo, porque queriam saber da sabedoria dele. Nós queremos conhecer esse homem aí que é tão sábio, a fama dele que se espalhou por todo o Oriente. E quando iam visitá-lo, levavam presentes para ele. Pensa você, as pessoas querendo visitar você, porque ouviram falar da sabedoria que você tem sobre algum assunto e levarem presentes voluntariamente para você. Esse era um costume daquelas pessoas naquela época, principalmente quando um rei ia visitar o outro rei, tá? E aqui em 1 Reis, capítulo 4, no verso 29, diz o seguinte, que Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. E no verso 32 diz o seguinte, ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Então aqui fala que ele escreveu mais de 3.000 provérbios, 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. E é um desses escritos de provérbios que eu falo no estudo As Riquezas de Salomão, que é muita riqueza que ele tem. Nós estamos falando de riqueza material, mas nós estamos falando da sabedoria, de todo o conhecimento rico que ele adquiriu ao longo dos anos, com o passar do tempo, ali através de um pedido que lhe foi feito, porque deu capacidade, todo esse conhecimento dele deu a capacidade de transformar todo o recurso recebido em muita riqueza.
E isso chamava a atenção de todos os reis em volta. E o texto que eu quero ler aqui, que fala sobre um dos comportamentos que ele menciona, que Salomão ele cita no livro dele, em um dos seus provérbios. Então, os textos que eu cito ali no estudo das riquezas de Salomão são os escritos ali de Provérbios e Eclesiastes. E o primeiro comportamento que eu mencionei que faz com que as riquezas se percam, então nós estamos falando de um homem que foi considerado o homem mais rico no mundo, de acordo com a Bíblia, porque as referências a respeito dele estão na Bíblia. E ele fala de comportamentos que nós precisamos evitar para que a pobreza não chegue até nós e que de repente o dinheiro vai embora. E um dos comportamentos que ele menciona é a respeito da preguiça. Um provérbio que ele escreveu riquíssimo, Provérbio capítulo 10, o versículo 4, diz o seguinte, que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. O que ele está dizendo aqui? O que pode gerar pobreza na nossa vida? Ter preguiça do trabalho, ter preguiça de levantar cedo, ter preguiça de pôr a mão no arado e de fazer aquilo que é preciso inicialmente. E ele está dizendo que as mãos diligentes, elas enriquecem. O que é ser uma pessoa diligente? É ser uma pessoa que tem cuidado do seu trabalho, é uma pessoa zelosa, é uma pessoa que sabe poupar, é uma pessoa que está de prontidão e é uma pessoa, principalmente, uma pessoa responsável. Aqui ele está dizendo que as mãos diligentes trazem riqueza. Aquilo que vier nas nossas mãos para fazer, nós precisamos fazer de acordo com a força que nós temos e de forma responsável. Seja o trabalho que for, aonde você estiver, na função que você estiver exercendo, o cargo que você estiver exercendo, na empresa, ou seja, como empreendedor, chegou nas suas mãos para fazer, seja de uma forma diligente, ou seja, de uma forma responsável, porque acreditando e tendo isso em mente que as mãos diligentes, elas sim trazem riqueza. O segundo comportamento que eu cito é o comportamento desonesto. A gente sabe quanto que a desonestidade ela é ruim, principalmente para quem recebe o ato de desonestidade. Nenhum de nós ficamos felizes em saber que nós fomos vítimas de um golpe, que alguém passou a perna em nós por algum motivo, de alguma forma. Isso é muito desagradável. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 11, diz que o dinheiro ganho com desonestidade, ele diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. É interessante que o dinheiro ele funciona debaixo de regras. O dinheiro ele tem regras, inclusive de circulação dentro da nossa sociedade. Se o dinheiro vem para a nossa conta, a gente precisa prestar contas de qual é a origem daquele dinheiro. Se ele não tem uma origem bem definida, ou se ele veio de uma forma ilícita, nós podemos pagar um alto preço por causa disso. E aqui ele diz que a desonestidade faz com que o dinheiro diminua. Então muitas pessoas podem passar por essa situação ao longo dos anos, ao longo da vida e até mesmo ao longo de gerações, e que o dinheiro começa a minguar. Começou às vezes com algum familiar, tendo muito dinheiro, tendo muito recurso, mas de forma ilícita, desonesta, e com o passar de gerações isso começa a diluir, ou com o passar dos anos começa a diluir. E tal pessoa imagina que é a má administração, apenas a má administração, o mau governo, que faz com que o dinheiro diminua, mas também essa diminuição faz parte da sua origem. Qual é a origem do dinheiro que eu estou adquirindo? Ele vem de forma desonesta? A chance desse dinheiro diminuir é grande, porque aqui ele afirma, ele não diz que é uma possibilidade. O dinheiro ele ganha com desonestidade, ele vem. Não significa que ele não vem, mas como que ele está vindo? Ele está vindo de uma fonte desonesta, ele vai diminuir. E qual que é uma regra? Interessante aqui, ele está mostrando uma regra de como que nós conseguimos garantir riquezas de uma forma saudável, aos poucos. É interessante que na vida que nós estamos vivendo hoje, na corrida em busca de recursos que nós vivemos hoje, poucas pessoas estão interessadas em adquirir riqueza aos poucos, mais de uma vez. Eu quero um montão de dinheiro assim, do dia para a noite.
Segundo a sabedoria de Salomão, ele diz que o recurso correto que traz até mesmo tranquilidade e que aumenta é aquele que vai vindo aos poucos, principalmente porque nós precisamos ir adquirindo capacidade para ir transformando esse recurso financeiro em riquezas. E o último comportamento que eu quero mencionar, que faz com que as riquezas diminuam, é confiança nas riquezas. Colocar a confiança nas riquezas. O provérbio que eu cito aqui é o 11:28, que fala que quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem confia em suas riquezas, quem confia nas suas propriedades, quem confia nos seus bens. E por quê? O que vem conectado junto com a riqueza, com a confiança nas riquezas? O que vem junto, grudado, é o irmão siamês, junto da confiança nas riquezas, é o orgulho, tá? Isso aí eu falo bem detalhadamente, com mais detalhes, no estudo das riquezas de Salomão, mas o que vem junto com por que eu estou colocando a minha confiança nos bens que eu possuo? Por causa do orgulho. Em Provérbios 11, verso 2, diz que quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, se o orgulho ele está junto com aquele que coloca a sua confiança nos seus bens, nas suas propriedades, naquilo que ele possui financeiramente, é uma pessoa que também ela começou a se encher de vaidade. É alguém que começou a se enaltecer por causa daquilo que possui, por causa daquilo que foi sendo conquistado ao longo da vida, ao longo dos anos. Então, essa pessoa se encheu de orgulho. E segundo Salomão, logo que vem o orgulho, também vem a queda. Então, por isso que essa pessoa ela acaba caindo. Não porque ela tem esses bens, mas porque ela começou a confiar nelas por causa do seu orgulho naquilo que adquiriu. E para finalizar aqui esse primeiro episódio desse podcast, para fechar ele com chave de ouro, eu vou citar o texto agora falando sobre a atitude que nos mantém enriquecidos, que é um texto assim que é muito lido até em muitos locais, que fala sobre prosperidade, e eu vou ler o capítulo 11, verso 24 e 25. Provérbios 11, verso 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Verso 25. O generoso prosperará. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe qual é a atitude que faz com que aquilo que nós temos aumente? É quando a gente aprende a compartilhar aquilo que nós temos. Toda a riqueza que nós temos adquirido, que nós vamos adquirindo ao longo da vida, quando nós aprendemos a compartilhar aquilo que nós vamos recebendo, é nesse momento que a gente vê aquilo que está na nossa vida multiplicar. E como nós estamos falando de riqueza que vai além daquilo que é material, mas que ele se manifesta também no material, eu estou falando aqui também de riquezas que são conhecimento. Conhecimento é enriquecedor, conhecimento ele é libertador. Então, quando a gente começa a aprender algo novo, começamos a compartilhar aquilo que nós temos, isso aí começa a fazer multiplicar. Não é assim? Eu aprendi a dar aulas, me tornei professora, quis me tornar educadora, porque eu percebi que todas as vezes que aquele pouquinho que eu tinha de conhecimento de um tema, de um assunto, e eu ensinava alguém, eu transmitia aquilo para alguém, eu entendia melhor. Parece que aquele conhecimento, ele multiplicava na minha vida e eu conquistava algo. Eu lembro de uma vez um episódio, quando eu fazia faculdade, eu fui fazer uma prova que era muito difícil, uma prova de cálculo, e tinha umas questões lá que eu tinha entendido, mas não tinha entendido muito bem. E uma colega de curso me pediu ajuda para ajudar a entender. Ela entendeu o que foi feito. E eu falei para ela, sabe que assim, não ficou muito claro? E no momento que eu estava ali fazendo a questão com ela e ajudando ela a entender, de repente me veio uma luz, uma iluminação, um insight.
e eu entendi claramente a questão. Eu pude compartilhar com ela o entendimento que eu tive, eu compreendi o que realmente tinha acontecido ali. E pasme você ou não, aquela questão caiu na prova exatamente igual, porque o professor gosta de fazer isso, né? Caiu a questão na prova exatamente igual e nós duas podemos resolver a questão e tirar a nota que nós precisávamos. Por quê? Porque eu decidi compartilhar o pouco que eu tinha com essa colega. Então, o generoso, ele prospera. Aquele que consegue compartilhar aquilo que vai recebendo, as riquezas que vai recebendo, quando nós conseguimos encontrar esse lugar de compartilhar, é quando nós vemos aquilo que nós temos se multiplicar, sejam essas riquezas internas, inicialmente, e posteriormente as externas, tá? Eu quero encerrar aqui esse primeiro episódio do podcast e divulgando também, para divulgar o primeiro estudo, o primeiro curso que eu estou fazendo o lançamento, que é As Riquezas do Rei Salomão. Então, esse aqui é um resumão do que você vai encontrar lá. Você vai encontrar muito conteúdo nesse estudo. Para você que está interessado, se interessou, me segue nas redes sociais, pode me seguir no Instagram, no @GiselleIorio, tá? @GiselleIorio. Também estou no YouTube com o mesmo nome, Gisele Iorio. Então você pode me seguir lá e você tem um link lá na bio, no meu Instagram, em que você pode adquirir esse estudo. Um forte abraço para você!